Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Eu realmente beirei um pouco aquela insatisfação, né, que muita gente tem, e de você começar a pensar no domingo à noite, nossa, eu vou ter que acordar na segunda-feira de manhã. E acho que foi muito quando eu comecei a me deparar com os meus valores, né, assim, do que era muito importante pra mim e do que estava faltando naquele momento. Então, eu comecei a conversar com pessoas que me conheciam. Eu tenho mais flexibilidade hoje, mas isso, de maneira nenhuma, significa menos trabalho. Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanha a gente lá no Instagram, @movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, começando mais um episódio aqui do podcast Movendo-se, esse podcast que existe para falar sobre carreira, para te ajudar a repensar algumas questões, para te ajudar a olhar diferente para a sua trajetória profissional, sempre com convidados especiais, amigos ou não, pessoas que acabam até virando amigas depois que eu trago aqui para esse podcast, o que é um barato também, mas costumo também trazer pessoas que moram no meu coração, e essa minha convidada é uma delas, querida Giane Lucena. Demorou para você aparecer aqui no podcast Movendo-se, hein? Verdade. Mas sempre é tempo, né, Éder? Sempre é tempo. E eu queria te agradecer. A gente já tem uma história longa aí de amizade e de trabalho, de projetos. Sempre muito bom trabalhar junto contigo. E queria que você compartilhasse um pouquinho dessa tua trajetória aqui, que tem uma história super interessante aqui. Você representa um lugar de fala muito legal dentro desse universo de trabalho. E por isso eu te convidei aqui para você compartilhar um pouquinho com a gente, mas eu queria antes que você se apresentasse para quem não te conhece. Eu normalmente faço o seguinte, Giane, você já deve conhecer, que você já ouve o podcast de vez em quando. Verdade. Eu peço para que as pessoas se apresentem sem falar o que elas fazem. É difícil, mas é um exercício bom. Se apresenta então, sem falar o que você faz. Tá ótimo, Éder. Primeiro eu queria agradecer imensamente o convite. É um prazer estar aqui com você. Realmente você é um querido, um amigo que nos conhecemos no trabalho e que eu levo pra vida, né? É um prazer estar aqui compartilhando esse espaço e esse momento contigo. Muito obrigada pelo convite. Bom, um ótimo exercício mesmo, né? Pensar em me apresentar sem dizer qual é a minha profissão. Mas eu costumo dizer que uma linha que envolve todas as minhas atividades, Éder, é pensar em como é que eu contribuo com o desenvolvimento humano das pessoas, né? Então, e de certa forma pensando no aspecto profissional, assim. Então, isso é o que eu faço. Tenho um grande interesse pela natureza humana, por humanidades, por tudo que envolve o ser humano, e hoje a minha principal missão é, de fato, contribuir para o desenvolvimento humano, profissional das pessoas. Show. Nem sempre foi assim, né? Pelo menos tão explícito dessa forma, né? Hoje acho que você já tem um nível de maturidade, de ter encontrado com mais clareza essa tua missão, o que é muito bom. Mas conta um pouco da tua trajetória, Gê. Você é psicóloga de formação, né? E já trabalhou em algumas empresas. Conta um pouquinho pra gente aí dessa tua trajetória, que ela tem alguns ingredientes muito interessantes pra gente explorar aqui nesse bate-papo. Legal. Então, Éder, eu sou psicóloga, formada pela FRJ, e durante a faculdade, assim, eu sempre consolidei a minha carreira, e todos os meus estágios foram na área de recursos humanos, e estagiei em empresas nacionais, mais voltadas, enfim, para a qualidade de vida do trabalhador, e tive a oportunidade também de trabalhar em empresas multinacionais com uma perspectiva muito diferente, né? Então, pensando aí realmente com o olhar da psicologia mais voltada para recursos humanos e gestão de pessoas, né? E ao longo desse caminho, desse percurso, eu fiz uma especialização em formação de recursos humanos no COPEAD e trilhei esse caminho até um determinado momento da minha carreira, né? Em que eu trabalhava numa multinacional, mas eu comecei a perceber e refletir
sobre qual seria o meu próximo passo, sabe? E aí foi o momento, assim, que eu acho que é um momento importante da minha vida e da minha carreira, que eu pensei qual seria essa segunda carreira, esse segundo projeto que eu tocaria em paralelo, né? Com essa área de recursos humanos e com essa minha atuação na gestão de pessoas, né? E é um exercício super difícil de fazer, né? Porque pensar em próximos passos talvez seja o grande desafio que a maioria de nós temos, né, quando a gente tem o olhar sobre carreira, e é um exercício que pouquíssima gente faz. Normalmente a gente acaba fazendo em situações extremas, né? Quando você perde algo, quando você tem uma mudança não planejada, né, dentro do mundo do trabalho, e aí você vai pensar num próximo passo. E você conseguiu fazer esse exercício durante o percurso. Verdade, Éder. E assim, agradeço a minha terapeuta da época, que me ouviu muito falar sobre a minha vida profissional e sobre essa decisão, né? E o que eu ia fazer, mas de fato, eu acho que foi uma reflexão que demandou bastante energia e pensar sobre conversa com outras pessoas, né? Conversas com outras pessoas. Você acabou de dar um exemplo aqui de algo que eu falo muito nesse podcast, e sempre que eu toco no assunto gestão de carreira, eu bato muito nessa tecla da importância do autoconhecimento. Tem gente que... As pessoas que escutam esse podcast com frequência já estão até enjoadas de ouvir falar sobre isso, porque eu sempre falo da importância de trabalhar o autoconhecimento para o processo de gestão de carreira. Você deu um exemplo muito legal, sem a gente combinar, de como a sua terapia, né, que é uma ferramenta riquíssima, né, para o processo de autoconhecimento, de autoconsciência, como a sua terapia também foi importante nessa decisão, nessa escolha, né? É verdade, foi muito importante mesmo, porque na época, assim, eu comecei realmente a me questionar qual seria o próximo passo, e eu estava passando por alguns momentos no trabalho, né, que começou a realmente me incomodar bastante, assim, eu tinha que ter um novo projeto, né, então, assim, eu realmente beirei um pouco aquela insatisfação, né, que muita gente tem, e de você começar a pensar no domingo à noite, nossa, vou ter que acordar na segunda-feira de manhã. Então eu precisava de um novo projeto, de fato, para ter e evoluir nessa perspectiva profissional, sabe? E acho que realmente você ter consciência, né, que é o que a gente chama de autoconsciência, você ter consciência do que te mobiliza, né, do que você gosta, do que talvez aquele incômodo não seja externo, mas seja algo que de fato, né, em você mudou. Então acho que é bem importante mesmo quando a gente está falando de profissão e trabalho, que é uma área, né, que é uma área, uma dimensão tão importante da nossa vida, né, onde a gente constrói a nossa história, a nossa subjetividade, né. Sem dúvida. Agora, Gê, esse processo de consciência que você adquiriu, né, nesse exercício que você fez, em algum momento houve um ponto de virada, né? Então, você se lembra, assim, qual foi o momento em que você realmente virou a chave e pensou, cara, é isso que eu quero, ou melhor, é isso que eu não quero também, porque às vezes é importante a gente definir o que a gente não quer. Qual foi o ponto de virada, assim, você se lembra nesse episódio? Eu acho que foi assim, eu lembro de uma sessão específica que eu saí e falei assim, bom, acho que é isso, né? Porque eu comecei a avaliar o que poderia ser, e acho que foi muito quando eu comecei a me deparar com os meus valores, né? Assim, do que era muito importante pra mim e do que estava faltando naquele momento, né? Excelente. Então, eu acho que é isso, assim, quando a gente entende o que nos mobiliza, né, assim, o que é valoroso pra gente e o que de repente naquele momento a gente não tá encontrando, né. Perfeito. Eu acho que pensar nesses valores, eu acho que é importante, assim, pra gente pensar qual é a nova carreira ou o novo projeto, né, o que vai poder te mobilizar mais. Talvez seja um pouco mais desse momento de virada que aconteceu. Então, assim, pensando em valores. Isso que você está falando é super relevante, e tem uma resenha aqui no podcast Movendo, que é a resenha número 4, como valores impactam a sua carreira. Então, eu recomendo que vocês ouçam essa resenha lá, porque eu faço exatamente essa provocação de como entender, reconhecer, identificar os nossos valores é super importante para essas escolhas e para esses movimentos que a gente faz na nossa vida profissional. Existem aí, inclusive, eu vou deixar na descrição aqui desse nosso episódio com a Giane, um link de um site que você pode fazer um teste gratuito, né, para identificar quais são os seus valores prioritários, aquilo que de fato te motiva, aquilo que faz você se mover
Porque essa identificação, assim como aconteceu com você, Giane, essa identificação ela é super importante para as decisões que vêm na sequência. E acho, Éder, que nem só para carreira, né? Assim, nem só para o trabalho, mas assim, porque no trabalho a gente de fato, né, lida com muitas situações e com pessoas, né, de uma diversidade enorme. Mas para nossa vida, né? Porque os valores é aquilo que a gente valoriza e aquilo que é importante pra gente, é aquilo que nos faz sentir sensações que pra gente são importantes, né? Então, assim, eu descobri nesse processo que pra mim era muito importante fazer pela sociedade, sabe? Assim, pensar que eu deveria deixar um mundo melhor, né? Ainda que no micromundo, né? Assim, na microprática, pra mim era muito importante, sabe? Então, Entendi. Acho que é um valor pra mim, é só pra dar um exemplo, porque pode ficar muito abstrato pra quem tá escutando a gente, né? Então, assim, pra dar um exemplo de que um valor que pra mim naquele momento foi uma virada, assim. Muito bom. Agora é o seguinte, você então, ali naquele momento, definiu que aquele não era o caminho que você queria seguir. E quais foram os novos rumos aí, depois desse episódio, dessa virada, dessa consciência? O que você começou a construir na tua carreira? Então, aí um outro ponto que eu acho que é muito relevante, Éder, são as conversas, né? As boas conversas, porque a gente se inscreve muito nos outros, nas outras pessoas. Então, eu comecei a conversar com pessoas que me conheciam, até do curso mesmo de formação de recursos humanos. Eu acho que eu tive muita sorte, assim, de conhecer pessoas muito bacanas, em que eu pude conversar para entender se o que eu estava pensando era aquilo mesmo, né? Se, de repente, eu poderia ir, e aí essa mudança, né? Para o mundo acadêmico, né? Então, pensar em colocar a mochila nas costas, ir para o mestrado, fazer um mestrado em uma área que não era minha de formação, que era administração, né? Que foi administração. Sim. Mas, sobretudo, conversar com pessoas desse universo acadêmico e diferentes pessoas, né? Pessoas que, de fato, estão como professores e são pesquisadores, mas também pensar em pessoas que são professores, mas também são consultores e têm outras atividades, o que era possível. Então, acho que essas conversas também são muito norteadoras nesse processo, assim, de mudança de carreira. Então, para mim, foram, né? Eu consegui conversar com pessoas que fizeram essa mudança e expor um pouco do momento que eu estava, ouvir um pouco dessas pessoas para ir um pouco mais segura fazer esse movimento. Então, eu fiz um processo seletivo para o mestrado da PUC. Na primeira seleção eu não passei, não fui aprovada. E persisti, né? No segundo ano da tentativa eu passei. E aí, só que teve um elemento chave aí, eu não sei se eu já te contei com todos esses, acho que sim, mas teve um elemento chave que no meio do processo seletivo para o mestrado, eu descobri que estava grávida do Pedro. Então, o Pedro hoje tem 9 anos e durante esse processo, eu falei, nossa, e agora? Porque a minha ideia era fazer o mestrado e continuar trabalhando. Até para, né, enfim, financiar esse projeto, que era o mestrado. Isso não foi possível, porque diante de uma gravidez e um filho, eu não conseguiria levar esses 3 projetos. Conciliar, claro. Né, que seria o trabalho em recursos humanos, o mestrado e o Pedro. Então, quando acabou a licença maternidade, eu, de fato, pedi demissão. E aí, eu comecei o mestrado, o Pedro estava com 5 meses. Nossa. E aí, como é que foi? E aí, assim, que a gente, assim, muita gente pergunta, né, mas como é que foi fazer um mestrado? E assim, eu acho que fazer um mestrado e trabalhar, eu acho que era the same, assim, sabe? Era a mesma coisa, porque eu tinha uma necessidade de realmente me dedicar ao mestrado, mas como o Pedro era bebê, né, eu conseguia, né, ele dormia, então eu conseguia conciliar esse estudo e as aulas, né, com a maternidade. Esse foi o meu primeiro, assim, a minha grande mudança, assim, né? Então eu tive aí o Pedro foi o mestrado. Foi quanto tempo de mestrado? 2 anos. 2 anos. 2 anos Legal. de mestrado. Nesse momento em que você estava fazendo o mestrado, e até antes mesmo que você tomou a decisão de fazer o mestrado, a carreira de docente já era uma realidade para você, assim, como um objetivo. Sim. Quando eu fiz essa mudança, Éder, eu queria muito dar aula. Eu sempre, quando
estava à frente de treinamentos corporativos, né? Eu, como estagiária, pude dar treinamento assim para 200 pessoas de call center. Então, acho que isso também, de alguma forma, me fez experimentar essa habilidade de estar com uma turma, de fazer aquele grupo pensar, né? Então, eu queria muito dar aula. E um pouco mais à frente eu pensava em trabalhar em consultoria. Então, pensando em empresas e como é que eu poderia fazer esse in-company, pensar em como é que eu levo a pesquisa, né, e o que a gente pesquisa para dentro das empresas e como é que a gente contribui para essa mudança. Então, era algo que eu pensava, mas assim, mais a médio e longo prazo, né? Inicialmente era realmente entender um pouco mais sobre o mestrado, como é que era essa vida acadêmica, que foi o que aconteceu, de fato. E aí, beleza, feito o mestrado, depois você resolve se aventurar ainda no mundo acadêmico em um doutorado. Isso, então, aí quando você acaba o mestrado é uma coisa muito louca, porque você quer, assim, você não quer mais ver aquela dissertação que você escreveu, e toda a sua banca e os professores que até não foram da sua banca, eu me lembro um professor muito querido que eu tive, que quando eu encontrei com ele, e aí, e agora o doutorado? E aí essa pergunta, você fala assim, não, agora não. Deixa eu respirar um pouco, né? É igual quando a pessoa casa e todo mundo pergunta, e aí, quando é que vem o filho, né? Quando é que vem o primeiro filho? Aí o primeiro filho nasce, aí quando é que vem o irmãozinho, irmãzinha? Exatamente, né? Da gente estar sempre pensando nesse novo passo. Isso é até uma coisa, Éder, que tem sido bom você falar nisso, né? Porque esse tem sido um pensamento que eu tive nos últimos tempos, assim, que a gente primeiro precisa respirar e celebrar aquela conquista que passou, sabe? Verdade. Porque a impressão que eu tenho, assim, isso acontece um pouco comigo, que aí eu sempre penso assim, tá, e aí qual é o próximo passo? E qual é o próximo passo? E na verdade você não dá aquele intervalo, aquela pausa pra absorver o que aquilo tá significando pra você, como é que aquilo vai fazer sentido com o que você vai construir daqui a pouco. Mas assim, celebrar um pouco aquele momento, aquele fim daquele ciclo, certo? Acho que é importante isso. Pois é. E aí eu acho que naquele momento eu quis isso. Assim, eu falei, não, o doutorado agora não. E aí, de fato, isso só durou um ano. Porque foi quando eu passei um ano como professora substituta da UF. Eu passei num concurso e fiquei lá um ano no departamento de empreendedorismo e inovação. Era um departamento novo, assim, muito bacana. Sim. Foi uma experiência incrível numa universidade pública, né? Com pessoas muito sérias e muito comprometidas com aquilo que fazem, sabe? Com a educação pública de qualidade. Então, assim, foi muito importante pra mim. Aprendi muito. E depois desse um ano, assim, quando tava já finalizando, assim, meados de 2013, eu tava fazendo já o processo, né? Pensando em fazer o processo pro doutorado. Na verdade, eu já tava fazendo doutorado, é verdade. Eu passei pro doutorado, pra PUC. Quando eu estava como professora substituta, eu passei pro doutorado na PUC, né? Eu voltei a pensar em seguir essa carreira. E aí foi muito curioso, porque no primeiro ano do doutorado, meados do primeiro ano, eu engravidei, né? Assim, no final do primeiro ano do doutorado, eu engravidei. Ou seja, se você quiser um terceiro filho, você vai fazer um outro tipo de curso, né? Uma outra formação. Eu não vou. Um pós-doc. Você sabe que o semestre começou, né? Eu dou aula na PUC, o semestre começou agora recentemente. Eu tava me apresentando pros alunos, aí eu contei essa história, né, pra eles e tal. E aí eu falei, gente, então assim, pós-doutorado, eu tô fora, né? Assim, não tem, não existe essa possibilidade. Justamente por conta dessa história, né? Então, assim, realmente eu brinco que o Pedro foi um filho do mestrado, né? E a Ana foi uma filha do doutorado. Mas assim, a Ana o Pedro foi mais inesperado. A Ana, enfim, veio já segunda gravidez, você já, enfim, já tá muito mais madura, né, nesse sentido. Mas, de fato, fazer prova, né, com barrigão, assim, faltando 10 dias pra ela nascer, confesso que foi desafiador demais. E aí, tá gostando desse episódio? Olha só, tem muito mais conteúdo no podcast Movendo. Se essa é a sua primeira vez por aqui, saiba que a primeira temporada tá cheia de bate-papos interessantes. A segunda temporada já começou também há pouco tempo, já tem muita coisa boa acontecendo. Se você tá ouvindo esse episódio pelo seu celular, dá um print aí na sua tela, marca a gente nas redes sociais, @movendo-se, e não deixa de seguir a gente também lá no Spotify. Vai ser muito bom ter você parte dessa comunidade. Vamos dar sequência aqui. E aí, e o processo em si, né, já no doutorado,
como é fazer doutorado, cara? Mãe de 2 filhos, sendo que uma super pequenininha. Como é que é conciliar isso tudo? Como é que foi pra você esse desafio? Eu acho que isso diz muito, Éder, da vida das mulheres hoje, né? Então, não só quem faz um doutorado, mas assim, das mulheres que trabalham e tem uma carga horária de trabalho que muitas vezes não é flexível. Então, elas entram às 9, saem às 6h30, 7, 8, até esse tempo de deslocamento, né? Antes desse momento de pandemia que a gente está vivendo. Então, assim, como é que é conciliar tudo? Eu acho que é bem desafiador. Até porque nessa época eu não estava fazendo só o doutorado, mas eu já trabalhava com alguns projetos de consultoria, né? Então, acho que foi bem desafiador mesmo, porque requer uma rede de apoio que você precisa construir. Então, quem são as pessoas que vão contribuir para esse processo, né? Dizem que precisa de uma rede, né? De uma teia para criar uma criança. E, de fato, eu acho que quando você vai construindo essa teia e construindo essa rede, eu acho que fica bem mais fácil. E pra você isso foi importante? Pra você isso funcionou, essa rede? Sim, funcionou. Mas assim, sob muita reflexão. Então, quando eu fiz essa transição para o mundo acadêmico e pensando em consultoria, um valor que pra mim era muito importante era a flexibilidade. Sabe essa coisa de você um dia trabalhar 12 horas, mas no outro dia você conseguir ver o pôr do sol na praia? Esse era um desejo meu. Legal. Então, assim, de conseguir correr... Que muita gente compartilha também, né, desse desejo. Isso é uma coisa muito comum, assim, para várias pessoas. É verdade, Éder. E talvez seja comum ao desejo humano de você conseguir ter um pouco mais de liberdade, né, diante do teu trabalho. Então, acho que esse era realmente um desejo, né? E aí, só que quando eu fui pro doutorado, trabalhando com consultoria, obviamente eu tive flexibilidade, eu tenho mais flexibilidade hoje, mas isso de maneira nenhuma significa menos trabalho, assim, sabe? Eu acho até que pessoas que trabalham com mais flexibilidade, que é o caso do professor, do consultor, que é autônomo, eu acho que ele tem aí uma questão muito importante, que eu brinco que é o JAC. Eu não sei se você já ouviu isso, assim, que é aquilo, né? Já que você tem um horário disponível, sabe? Você vai fazer as compras. Já que você... E aí, já que você leva no pediatra. Já que... E aí... Aquele tempo que, em tese, estaria livre... Ele é preenchido rapidamente, né? Exatamente, né? Que é a mesma coisa que acontece com a tecnologia, né? Onde foi parar o nosso tempo, que a gente ficava na fila do banco para pagar um boleto. A gente hoje paga do celular. Mas o tempo, ele não sobra, né? Então, eu acho que é a mesma coisa. Assim, essa nossa construção do tempo... ela é um pouco social. É a mesma coisa do tempo de pandemia, né? A gente hoje não tem deslocamento, quem tá de home office, né? Deslocamento para o trabalho. E onde foi parar o tempo, né? O que você está fazendo com aquele tempo que sobra de deslocamento? Então, eu acho que é uma relação assim para a gente pensar, né? E foi realmente assim bem desafiador colocar o Jaque no lugar dele. Então, sabe assim... Então, disciplinar o Jaque, né? O Jaque, exatamente. Então, e aí me disciplinar também de que eu precisava dividir melhor, né, o meu tempo para realmente continuar tendo aquela flexibilidade que eu queria, de fato, mas sem acabar na mesma questão que antes era um motivo de mudança para mim, né? Que era trabalhar... Entendi. Muitas horas e não conseguir incluir algumas pausas, né, no meio daquele dia mais intenso. Entendi. E hoje, como é que tá? Como é que tá? Você terminou o doutorado e qual é a principal ocupação hoje da Giane? Quais são os seus desafios hoje profissionais? Então, Éder, hoje eu sou professora da pós-graduação da PUC e dou aula também na UF, enfim... no programa também de pós-graduação, e sou professora também da graduação, né? A minha maior experiência, de fato, é na pós, com quem já está no mercado de trabalho, né? Eu sou professora da PUC bem recente, então desde o ano passado, da graduação, e na UF, quando eu fui professora durante um ano, professora substituta. E fora isso, eu trabalho como consultora
e com transição de carreira, né? Com desenvolvimento profissional das pessoas. Então, hoje eu digo que talvez a maior assim, 50% do meu tempo ele está destinado à consultoria de desenvolvimento humano e de negócios, né? E 50% à docência. Acho que está mais ou menos dividido dessa maneira. Contando tudo, né? Contando todas as turmas de pós que eu também dou aula. Muito legal. E se envolve em outros projetos em paralelo aí também. É verdade. Que eu sei muito bem. Inclusive o TEDx, a Giane, para quem não sabe, ela é do nosso time de curadoria dos eventos TEDx que a gente organiza. Então, o TEDx Barra da Tijuca, o TEDx Niterói. A Giane contribui muito aí com o processo de curadoria de palestrantes, não só no recrutamento, entre aspas, de palestrantes, né? De recrutar ideias, de trazer sugestão de ideias, mas também na preparação dos palestrantes. É um trabalho que ela faz super bem. E tem um projeto super novo agora também, que eu achei lindo, que você está liderando hoje, que é o Elas. Conta um pouco pra gente aí sobre esse projeto. Isso, então, Éder. Esse projeto é um projeto da minha consultoria, né, da Nós Lab. É um projeto que ele entra dentro de um guarda-chuva maior, que a gente ainda não divulgou ainda a segunda fase, mas esse projeto é um projeto gratuito, né, que a gente está oferecendo para as pessoas, que se chama Elas, Eles e Nós. A primeira fase do projeto, a gente teve um primeiro encontro, é um projeto que foi desenvolvido de mulheres para mulheres, né? Sem ser Marisa, né? De mulher para mulher, Marisa, não tem nada a ver com Marisa, mas foi um projeto que a gente constituiu pensando em como é que a gente pode fazer e potencializar os espaços de diálogo sobre a equidade de gênero. Então, pensando super realmente legal nos desafios que a mulher tem no mercado de trabalho e em outros, não só no mercado de trabalho, né, mas pensando nessa mulher que é mãe, que é profissional, ou que não é mãe, mas que tem uma cobrança, né, das pessoas para que ela seja, uma cobrança dela mesma, enfim. Então, assim, temas que são relacionados à vida das mulheres. E então essa foi a primeira fase do projeto, né? E que a gente possa ampliar esses diálogos e contribuir quase que como um processo de ouvir histórias e reconstruir a sua própria história, né? As histórias, elas têm muito poder, e eu acho que esse podcast é uma prova disso. A gente, quando ouve a história do outro, a gente revisita a nossa própria história, e o Elas foi isso, assim, a gente trouxe mulheres para falar sobre questões do mundo delas, e como é que isso dialoga com todo mundo que estava ali ouvindo, que pôde também conversar sobre isso, né? No encontro que a gente fez via Zoom, muito intimista, numa manhã de sábado, assim. Foi bem gostoso. Maravilhoso. Conduzir e facilitar esse projeto. E super atual, né? Super atual. É verdade. E aí, Éder, a segunda fase vai ser o Eles. E aí, esse Elas era só de mulheres. O Eles vai ser só de homens. E aí as pessoas, às vezes, isso causa um pouco de estranhamento, né? Porque, na verdade, para a gente construir uma sociedade nova, né? E pensar em novas relações de trabalho, em relações mais saudáveis, em culturas que acolham um pouco mais essa demanda, tanto da mulher quanto do homem, nos espaços das organizações e nos espaços de trabalho, na vida, a gente precisa estar dialogando, né? Com mulheres e homens. Mas a nossa ideia foi criar ali um primeiro espaço que seja muito seguro, sabe? Destinado só àquele grupo. Então, assim, quer ver um tema que a gente agora vai trabalhar no Eles? É o seguinte: emoções e masculinidade. Olha, que legal. Então, assim, pensar quais são as emoções que são... Que o homem pode sentir e pode mostrar, né? Então, assim, o homem pode sentir raiva, ele pode ser agressivo, né? Ele, de alguma forma, quando ele sente isso e quando ele demonstra isso, ele pode causar algum tipo de estranhamento, mas ele é legitimado nesse lugar. Agora, um homem que chora, que sente tristeza, né? Na frente das outras pessoas... Mostra sensibilidade, né? Exato. Isso é mais difícil, né? Já é difícil para a própria mulher, porque a gente está circunscrito numa cultura de valores muito masculinos, né? Para não dizer uma cultura machista, mas pensar que a gente chorar no ambiente de trabalho, ou sentir tristeza, ou se emocionar, né? Porque às vezes você vê uma cena que se emociona.
isso não é permitido. Então a gente vai falar sobre isso, né? E quais são as armadilhas que reproduzir esse modelo mental aprisiona não só as mulheres, mas os próprios homens, né? Então, muito bom. É pensar nisso. E depois vai ter o nós, que a gente vai dialogar, vai fazer um diálogo bem bacana com mulheres e homens, pensando em quais são as práticas que estão dentro de cada possibilidade pro futuro, sabe, Éder? Pô, sensacional isso, né? Elas, eles e depois o nós. Isso, exatamente. Muito legal, muito legal. Muito bem, Giane e Luciana. Vamos entrar aqui na nossa parte final do podcast Movendo-se. É um barato aqui conversar com você, ouvir todas essas colocações, a sua história, a sua trajetória, os projetos super interessantes que você está conduzindo. Agora, você como doutora, certamente no mundo também das pesquisas, consome muito conteúdo, pesquisa muito e vai contribuir aqui no Momento Movendo-se com indicações grandiosas que eu tenho certeza. Então indica para quem está ouvindo a gente aí, pode ser um livro, um podcast, um filme, qualquer conteúdo que você acredita que pode contribuir com o desenvolvimento do outro. Uhum. Tá, então, eu vou indicar aqui um livro que me marcou bastante, principalmente pensando assim nesse desenvolvimento que a gente tem nas interações do dia a dia, na nossa comunicação, que é a comunicação não violenta. Legal. Ele é de um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, que desenvolveu essa teoria e é muito bacana e traz uma ampliação de consciência incrível para quando a gente vai falar com o outro, né? Excelente. Em situações de conflito e etc. Tem um podcast que eu gosto muito, que é o Mamilos, é bem interessante, e tem um também podcast. E tem um também que se chama Nova Acrópole, é um podcast menos conhecido, com muita filosofia, então eu gosto de ouvir porque eu acho que ele amplia também a nossa visão de mundo bastante. E um filme que eu acho que é um documentário que eu acho que vale muito, né? Nessa linha do que a gente conversou, do Elas, Eles e Nós. Ele tá no YouTube, ele tá disponível, se chama The Mask e o Living. Então ele fala das máscaras, né? A máscara que você vive dentro, né? Que você vive nela. Então ele ele fala das emoções e da masculinidade. Ele vale muito a pena para que a gente possa pensar como mulheres, como é que a gente pode entender um pouco mais, né, desse universo, não reforçar isso, como mães também, se você é mãe de menina, menino, enfim, não interessa, mas como indivíduos, né, e principalmente para os homens, enfim, não tenho nem o que dizer, é imperdível, vale muito a pena. E Gê, olha só, que outra profissão você teria, hein? Nossa, que difícil isso, né? Porque quando você é criança, você pensa em várias profissões. Hoje você fala assim, nossa, é muito difícil, Éder. Eu acho que eu sou muito feliz sendo psicóloga. Embora tenha feito mestrado e doutorado, ou seja, eu tenho mais tempo de estudos dentro da administração do que da psicologia. Eu estudei assuntos... eu estudei assuntos muito relacionados à humanidade. Mas eu acho que tem o direito, eu acho que seria bem interessante também, assim, entender um pouco mais sobre esse mundo. Eu tenho curiosidade. Eu acho que você seria uma boa advogada, hein? Eu acho. Pois é. Eu tive uma professora na 5ª série que me disse que se eu seria advogada um dia, eu não sabia nem exatamente o que aquilo significava. Muito bom. E pra gente fechar, sua dica de ouro sobre gestão de carreira para quem tá ouvindo a gente, o que você falaria? Então, eu acho que algo que é muito precioso, primeiro, ampliar essa autoconsciência, mas aí eu acho que o pessoal já tá um pouco cansado, né? Porque você sempre fala isso. Mas sempre temos novos ouvintes aqui nesse podcast. Tem gente aqui certamente que tá ouvindo o seu episódio e é o primeiro do Movendo-se que essa pessoa tá ouvindo. Então nunca é demais. Verdade. Então, acho que assim, pensar no que é importante para você. Segundo, que eu acho que é uma coisa muito importante, é que hoje a gente tem muitas possibilidades na carreira. Então, assim, é que a gente possa ter projetos que vão além do nosso trabalho formal, que de repente você tem lá na empresa, como CLT. Mas o que você pode contribuir para a sociedade? Assim, o que você sabe fazer que você pode contribuir de alguma forma? Que é um pouco do que o Éder falou aqui, que a gente faz junto, que é o TEDx.
E que são esses projetos, o Elas, Eles e Nós, por exemplo, que é um projeto voluntário, né? E que tanta gente tava lá e se disponibilizou a falar. Então, assim, como é que a gente pode se envolver, Éder, em outros projetos e que nos ampliam, né? Projetos que sejam voluntários, mas que eles nos ampliam muito a nossa, explorar a nossa habilidade, sabe? Acho que esse é um ponto bem interessante. Excelente. E que eu acho que as pessoas ainda exploram pouco, sabe? Super relevante e concordo 100% com você. Até porque sou suspeito, né? A gente tem mergulhado aí, sim, em projetos juntos e concordo totalmente. Ampliam muito a nossa visão de mundo, ampliam os nossos contatos, a nossa rede de relacionamento pessoal, profissional e o nosso olhar sobre possíveis caminhos, novos caminhos também de carreira, né? Muito bom, Jane, super obrigado pelo bate-papo, foi ótimo. Eu tenho feito com os meus convidados aqui, sempre nesses bate-papos, eu sempre trago um aprendizado no final dessa conversa, um aprendizado que eu tive de alguma coisa que a gente conversou, ou um reforço que ficou para mim dessa nossa conversa, e algo que eu levo, além de toda a bagagem que você compartilhou aqui com a gente, que foi ótima, mas algo que eu levo aqui de forma muito interessante que você compartilhou, é da importância de termos conversas essenciais com pessoas que nos cercam. Como essas conversas são potenciais ajudas e contribuem para as nossas decisões, para as nossas escolhas. Então, conversar com quem tem um perfil diferente de você, conversar com quem tem uma experiência diferente, com quem eventualmente já está naquele circuito ali que você se vê querendo ingressar. Então, ter essas conversas, que foi o exemplo que você citou aqui no nosso bate-papo, né, foram importantes para a sua tomada de decisão, para a sua escolha de forma até mais segura. Então, conversas essenciais são sempre muito importantes, então use sem moderação. Verdade, Éder. Muito Queria bom. te agradecer, viu? Obrigado pelo bate-papo. Como é que as pessoas fazem para se conectar contigo? Eu que agradeço, Éder. Foi um prazer estar aqui. O meu Instagram é Giane Lucena e o site também da consultoria noslab.com.br. Lá tem os telefones e e-mail também que as pessoas podem acessar. Maravilha, eu vou colocar aqui também na descrição desse episódio, você pode consultar aqui para entrar em contato com a Giane. Brigadão, querida, a gente se vê em breve, se encontra aí em outros projetos e em outras situações de vida pessoal também que a gente adora se encontrar. Verdade. Obrigada, Éder. Muito obrigada pelo convite. Adorei conversar com você, como sempre. Um beijão para você. Pessoal, obrigado pela audiência de sempre. Se conectem aí também com as redes sociais do podcast Movendo-se, @Movendo-se, tudo junto. E a gente se vê em breve em um outro episódio, uma outra resenha por aí. E também MesaCast, daqui a pouco mais um no ar. E tem surpresa, tem convidados novos aí, que eu não vou revelar agora, mas ela já está aqui falando comigo. Então, fiquem atentos aí ao próximo MesaCast. Beijos e abraços. Até mais.